Eu puni uma Karen. Você pode não dormir depois de ouvir isso. TL, doutor. Eu silenciei uma Karen que estava espalhando mentiras e caos no meu bairro. Agora, ela é apenas uma casca de si mesma, assombrada pelo silêncio com o qual a amaldiçoei. Não foi o suficiente para pará-la, mas foi o suficiente para ensiná-la. Eu nunca fui de me envolver em drama. Vivo tranquilamente, longe do caos. Fico na minha, e faço o que sei fazer de melhor. Mas há algo que você deveria saber sobre mim. Eu não sou o que você pensa que sou, e às vezes as pessoas me empurram longe demais. Como a Teresita. Ela se mudou para o bairro há cerca de 6 meses. No começo, parecia inofensivo o suficiente, apenas mais uma mulher barulhenta e intrometida com tempo de sobra. Mas então, ela começou a espalhar boatos. Boatos viltosos e odiosos que contaminaram tudo. Ela acusou os Calovais, almas doces e gentis, de roubar de seu jardim. Disse às crianças que seus pais eram abusivos, que estavam escondendo terríveis segredos. Ela arruinou vidas com nada além de palavras. E então, numa noite, eu a ouvi rir, e percebi ela precisava ser punida. A noite do silêncio. Eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim. Eu sou uma bruxa, e não tenho vergonha disso. A arte não é algo leve e etéreo, é profunda, antiga e enraizada na terra. E Teresita, com sua língua venenosa, havia ido longe demais. Naquela noite, o ar estava pesado de umidade, e a lua estava baixa, do jeito que eu precisava. Minha sala de rituais estava escura, exceto pela luz trêmula das velas. Você pode chamar de antro de bruxa, mas para mim, é um santuário. As prateleiras estão forradas com potes de pós e ervas, ossos de criaturas antigas e lembranças de aqueles com quem já lidei antes. Entrei, meus passos ecoando, e comecei o trabalho. Eu a criei. Ou melhor, a recriei. Confeccionei uma boneca, cada ponto puxando-a para mais perto de mim, dela. Seus olhos afiados, seu sorriso torcido, cada detalhe estava perfeito. Eu quase podia sentir ela me observando enquanto trabalhava, sua presença se infiltrando na sala. Quando terminei, a coloquei sobre o altar, uma zombaria dela em todos os sentidos. Murmurei as palavras, palavras mais antigas do que qualquer homem poderia entender. Palavras que tornavam o ar denso e pesado. Eu podia sentir as paredes pulsando com poder. Amarrava o primeiro nó em volta da boca da boneca, apertando o fio a cada passagem, prendendo seu silêncio, fechando sua boca, e com isso, sua capacidade de destruir. Os gritos dela seriam nada. Sua voz seria um fantasma de si mesma. O começo do seu fim. Ao amanhecer, eu me recostei na cadeira e observei. Observei ela caminhar pela rua, como todas as manhãs, seus lábios tremendo enquanto conversava com os vizinhos. Mas hoje era diferente. Ela abriu a boca para falar, e nada. O rosto dela se contorceu. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu dela. Ela gritou, sua garganta se fechando, seu corpo tremendo com esforço. Mas ninguém podia ouvi-la. Os vizinhos não notaram a princípio. Pensaram que era apenas mais um de seus dramas habituais. Mas eu podia sentir o pânico crescente em seu peito. Ela arranhava a garganta, seu rosto ficando cada vez mais vermelho a cada tentativa de gritar suas mentiras. E então, aconteceu. Ela desabou, arfando por ar, ainda engasgada com o silêncio que eu havia envolvido ao redor dela. O mundo ficou quieto de uma forma que não consigo descrever. Ninguém disse nada, nem mesmo as crianças. Todos estavam com medo demais para falar, estupefatos com o silêncio sobrenatural que havia descido sobre a casa de Teresita. O próprio ar parecia prender a respiração, esperando. Os pesadelos começam. Por dias, Teresita ficou muda. Nenhuma palavra, nenhum sussurro. Ela tentou de tudo, gritar no travesseiro, rabiscar furiosamente em pedaços de papel, gesticular selvagemente com as mãos, mas o silêncio permaneceu. Os vizinhos começaram a sussurrar. Eles também viram o jeito como ela andava como um zumbi, os olhos arregalados de medo, a boca aberta em tentativas desesperadas de falar. Mas não parou por aí. Na terceira noite, eu a vi parada do lado de fora, encarando minha casa, o olhar fervendo de ódio. Eu senti.
Os olhos dela estavam queimando através das minhas janelas, tentando me alcançar com o que quer que restasse de poder nela. Mas já era tarde para ela. Ela já estava quebrada. O último aviso. A lua estava cheia novamente. Eu estava em pé na frente do meu altar, as chamas tremeluziando ao meu redor. Eu ainda podia sentir a presença dela, sua necessidade de vingança. Mas eu já havia dado a ela um gosto disso. O silêncio não era o fim, era o começo. Eu poderia deixá-la ir, libertá-la da punição a qual a havia amarrado, ou poderia transformá-la em uma lição para todos que ousassem me desafiar. Sussurrei a última invocação, minha voz tremendo com o poder que eu só havia invocado uma vez antes. A boca que espalha mentiras jamais falará novamente. A língua que envenena será eternamente silenciosa. Mas saiba disso, Teresita, no silêncio, você sofrerá, pois nunca mais falará. Nem para implorar, nem para chorar. Queimei a boneca, observando enquanto as chamas a consumiam. Seu rosto retorcido derreteu na fumaça, seus gritos abafados subindo para o ar como uma névoa sufocante. Quando a fumaça se dissipou, ela havia sumido. Mas sua punição estava longe de terminar. As consequências. Teresita ainda mora no bairro, mas ela está diferente agora. Ela anda como um fantasma, os olhos ocos, o rosto pálido como osso. Ela ainda tenta falar, mas agora é como se tivesse perdido sua própria identidade, seu senso de si mesma. Os vizinhos a evitam, e ninguém se atreve a falar sobre isso. Mas as crianças ainda sussurram que ela é assombrada, que seus gritos ecoam na noite, levados pelo vento. Ninguém tem certeza se são reais ou apenas fruto da imaginação, mas a sensação está lá. E eu? Eu ainda estou aqui, observando, esperando. Porque o silêncio é apenas o começo. E se mais alguém ousar quebrar a paz do meu bairro novamente, estarei pronta. A vingança de Clara. Eu sempre gostei do meu trabalho na cafeteria. É o tipo de lugar acolhedor onde todos se conhecem pelo nome, onde o café é sempre quentinho e o ambiente é tranquilo. Eu trato meus clientes com todo carinho, porque acredito que, às vezes, o simples gesto de ser gentil pode transformar o dia de alguém. Mas, como em todo lugar, há sempre uma exceção. E essa exceção era Karen. Ela costumava aparecer algumas vezes por semana, e sempre que ela entrava, eu já sabia que seria um dia difícil. Nada estava nunca bom o suficiente para ela. Se o café demorasse mais de 5 minutos, ela reclamava. Se a temperatura não estivesse exatamente como ela gostava, fazia um escândalo. E, claro, o mais frustrante, ela sempre exigia um atendimento especial e falava como se fosse a dona do lugar. Eu já estava acostumada. Então, quando ela entrou naquela noite, já no fim do expediente, com aquele olhar de quem estava procurando algo para reclamar, eu me preparei mentalmente. Ela foi direto ao balcão. Eu pedi sem leite, mas você colocou. Está vendo? Eu já disse. Como é possível cometer esse erro? Ela gritou, apontando para o café. Respirei fundo, tentando manter a calma. Desculpe pelo erro, Karen. Vou refazer seu pedido imediatamente. Ela cruzou os braços e olhou para mim, mas em vez de aceitar a explicação, levantou a voz ainda mais. Não, não. Eu quero falar com o gerente. Isso é inaceitável. Eu sabia o que vinha a seguir. Ela queria causar um drama. Queria que todo mundo visse o quanto ela estava sendo maltratada. Fui até o escritório, já me preparando para dar aquele desconto que sempre funcionava para apaziguar a situação. Mas ao voltar, algo me chamou a atenção. Karen estava com o celular em mãos, filmando. Eu sabia exatamente o que ela estava tentando fazer. Criar uma história de vitimização para postar nas redes sociais e arranjar mais atenção. Foi quando decidi que não ia mais permitir que ela saísse com a narrativa dela. Em vez de me desesperar, como ela provavelmente esperava, fui até o balcão e, com um sorriso tranquilo, peguei o celular dela de suas mãos. Se você quiser postar algo nas redes sociais, talvez seja interessante mostrar a verdade. Eu também gravei a nossa conversa. Eu disse, com calma. Ela ficou paralisada por um momento, incrédula. O quê? Ela perguntou, quase sem acreditar no que eu acabava de dizer.
Abri o aplicativo de vídeo no meu celular e, com um toque, mostrei a gravação. Eu tinha filmado toda a conversa, desde o momento em que ela chegou até sua reação exagerada. Minha gravação mostrava eu pedindo desculpas pelo erro, tentando apaziguar a situação, mas também deixava claro que não toleraria aquele comportamento. Eu tinha capturado o momento exato em que ela começou a levantar a voz, acusando-me de negligência, e ainda fazendo vídeos manipulativos. Eu tenho a gravação de toda a nossa conversa, Karen. E, caso você queira levar isso adiante, estou mais do que preparada. Eu disse, com firmeza. Ela ficou sem palavras. Por alguns segundos, só olhou para mim, sem saber o que fazer. Mas, ao perceber que sua tentativa de me fazer de vilã não ia funcionar, ela simplesmente pegou sua bolsa e saiu sem dizer uma palavra. Só me lançou um olhar furioso antes de desaparecer pela porta. Eu olhei para a equipe e, com um sorriso discreto, disse: às vezes, a melhor coisa a se fazer é deixar as pessoas se mostrarem por quem realmente são. Karen nunca mais apareceu na cafeteria. O vídeo que eu fiz nunca foi compartilhado, mas a história logo se espalhou entre nossos clientes regulares. Eles ficaram ainda mais leais ao meu lado, sabendo que, por mais que eu sempre fosse gentil e atenciosa, eu também sabia quando manter a minha posição e defender o que era certo. A cafeteria virou, para todos, o lugar onde as coisas sempre aconteciam de maneira justa. Eu nunca precisei expor a gravação. Mas eu sabia que, naquela noite, eu havia dado uma lição que Karen jamais esqueceria. E, de certa forma, ela também me ensinou algo. Às vezes, não é necessário gritar ou fazer um escândalo. Às vezes, a verdadeira força está em manter a calma e deixar a verdade falar por si mesma. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O pedido impossível de Karen. Eu nunca imaginei que um simples dia de trabalho na minha loja de roupas fosse se transformar em um pesadelo. Aquele dia parecia ser igual a qualquer outro, até que ela entrou. A Karen. Ela veio direto para a seção de blusas, com uma expressão arrogante que eu já reconhecia de longe. Eu estava organizando a vitrine quando ela apareceu. Ela olhou para mim com aquele olhar de quem tem algo a reclamar, como se eu fosse pessoalmente responsável por todos os problemas do universo. A primeira coisa que ela disse foi: eu quero uma blusa, mas não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser de uma cor específica e com tecido que não existe. E eu vou querer que tenha um corte que ainda nem foi inventado, e que seja uma edição limitada só para mim. Eu fiquei parada por um momento, tentando entender se ela estava falando sério. Claro, eu sabia que sempre havia clientes exigentes, mas isso estava além do razoável. Sinto muito, senhora, mas a coleção que temos no momento é limitada aos modelos que estão expostos. Não temos nada exatamente como você está pedindo. Ela virou os olhos para mim, claramente irritada. Não. Você não entendeu. Eu preciso de uma blusa que combine com o meu humor, que represente o que estou sentindo neste exato momento. Não tem como fazer isso. Ela falou como se estivesse me pedindo um favor simples, como se eu fosse uma designer de alta costura que pudesse criar algo do zero em um piscar de olhos. Eu tentei manter a compostura, mas estava ficando difícil. Já estava prestes a sugerir que ela olhasse as peças que tínhamos em estoque, quando ela disparou. Ah, e a blusa tem que ser feita de um tecido que não amassa, porque, né, não tenho tempo para passar roupa. Você sabe, eu sou uma mulher ocupada. Ela disse isso com um tom de superioridade, como se estivesse me contando uma história maravilhosa de sua vida agitada. Entendo, senhora. Nós temos algumas opções que são bem fáceis de cuidar, mas, infelizmente, não podemos criar uma peça personalizada. Nossa coleção já está pronta. Foi aí que ela realmente perdeu a paciência. Com um suspiro exasperado, ela deu um passo à frente, com o olhar de quem estava prestes a fazer uma grande revelação. Ok, então, você vai me dar desconto, né? Afinal, eu estou ajudando a sua loja a ter mais visibilidade. Você não vai querer perder uma cliente tão influente quanto eu. Eu a olhei, sem saber como reagir. Ela começou a me contar sobre todas as suas redes sociais e como ela tinha milhares de seguidores. Ela achava que, se comprasse algo na loja, todo mundo na internet veria e, de alguma forma, isso seria um favor enorme para nós. E, claro, ela esperava ser tratada como uma VIP, com desconto de 50%.
como uma compensação por estar ali, na loja, dando visibilidade ao nosso trabalho. Eu respirei fundo e tentei novamente. Eu entendo que você tem uma grande influência nas redes sociais, mas isso não é algo que podemos oferecer, infelizmente. E, como já mencionei, os preços são os mesmos para todos os clientes. E foi aí que ela realmente perdeu a linha. Ela começou a gritar, pedindo para falar com o gerente. Fui atrás do meu chefe, que estava no estoque, e logo ele apareceu, tentando resolver a situação. Ela passou a acusá-lo de ser irrespeitoso, de não saber como tratar uma pessoa importante. Quando ele sugeriu calmamente que ela olhasse os outros modelos, ela simplesmente saiu do lugar, bateu o pé e disse: Eu não sou obrigada a aceitar um atendimento de quinta como esse. Vou contar para todo mundo que vocês não me deram a blusa que eu pedi e que são um lixo de loja. Ela se virou e, em um ato dramático, começou a filmar a nossa loja com o celular. Ela filmou os corredores, a vitrine e, claro, nosso rosto. E, como se já não fosse o suficiente, ela começou a falar sobre a atitude horrível dos funcionários. Como se a culpa fosse toda nossa por não conseguirmos criar uma blusa que fosse a resposta para os seus sonhos de moda. Foi então que, sem mais nem menos, ela fez algo totalmente inesperado. Ela pegou uma das blusas da prateleira e, com toda a raiva do mundo, jogou a peça no chão e pisoteou, gritando: Isso aqui é lixo. Eu olhei para o meu chefe, que parecia tão atônito quanto eu, e simplesmente me virei. Não sabia mais o que fazer. Minha paciência já estava no limite. Quando ela saiu, ainda gritando sobre como íamos se arrepender, eu simplesmente falei: Fica tranquila, Karen. Fica tranquila. Eu não sabia se ela havia se dado conta, mas a câmera que ela estava usando para gravar a ofensa de nossa loja havia capturado o momento em que ela própria destruiu uma das nossas peças. Eu sabia que isso ia gerar algum tipo de consequência para ela, então decidi fazer o mesmo. Gravei todo o incidente. A história virou viral rapidamente nas redes sociais. Mas, para minha surpresa, não fomos os vilões. As pessoas começaram a apontar o comportamento absurdo dela, e logo ela ficou sem seguidores. Em algum lugar, alguém teve que explicar a Karen que influenciar as pessoas não significa destratar os outros. A casa que Karen queria. Eu sempre achei que minha vida fosse tranquila. Tinha meu trabalho, minha rotina, e uma casa confortável onde eu podia relaxar depois de um dia cansativo. Nunca imaginei que um dia isso tudo seria ameaçado por uma simples Karen. Mas, infelizmente, eu estava prestes a descobrir como uma pessoa tão insuportável poderia virar meu pesadelo. A história começou em uma manhã ensolarada. Eu estava na minha cozinha, preparando meu café, quando ouvi uma batida na porta. Quando abri, lá estava ela. A Karen da vizinhança, aquela mulher que todos tentavam evitar. Ela estava com um sorriso forçado e um olhar que, com certeza, escondia algo mais. Oi, você está em casa? Ela perguntou, como se a resposta fosse óbvia. Eu acenei, sem saber muito bem o que esperar. Eu estava pensando. Essa casa aqui é bem grande, não? Ela continuou, dando uma olhada por cima do ombro como se estivesse observando a vizinhança. Eu dei uma resposta simples, tentando ser educada. Sim, é uma casa confortável. Por que você está perguntando? A Karen sorriu de uma forma estranha e, sem qualquer tipo de introdução, disparou. Eu quero sua casa. Eu fiquei em silêncio, sem acreditar no que ela acabará de dizer. Achei que tinha entendido errado, então perguntei: O quê? Ela se aproximou, como se fosse me contar um segredo, e disse com um tom de voz que fazia parecer que ela já tivesse decidido tudo por mim. Eu quero a sua casa. E, honestamente, acho que você não merece morar aqui. Eu sou muito mais adequada para essa casa. Sou mais importante, mais influente. Você sabe. Eu tenho muitos seguidores e muita influência. Ponto. Eu quase caí para trás. Isso não podia estar acontecendo. Eu tentei processar, mas ela continuava falando como se fosse algo natural. Você deve estar ciente de que, alguém com tanto poder quanto eu seria mais bem vista nessa casa. Eu mereço essa casa. Eu posso fazer um post sobre isso e garantir que todos saibam que foi um ato de bondade da minha parte me mudar para aqui, para ajudar a comunidade. Eu faria muito mais por esse bairro do que você jamais conseguiria.
Eu não sabia se ria ou se ficava irritada. Ela continuava, sem perceber o quão insana estava parecendo. Eu vou me mudar para cá. Já decidi. E, por favor, seja educada e apenas me entregue as chaves. O tom de sua voz era tão autoritário que quase me fez duvidar de minha própria sanidade. Eu sabia que ela queria me fazer sentir pequena, humilhada, mas algo dentro de mim me fez manter a calma. Respirei fundo, recuperei a postura e disse, com a voz firme: Sinto muito, mas você não vai levar a minha casa. Nem por 1 milhão de seguidores. Ela parecia surpresa, como se fosse uma grande surpresa eu não concordar imediatamente. Mas, em vez de se dar por vencida, ela fez algo ainda mais bizarro. Então vou fazer com que todos no bairro saibam o tipo de pessoa que você é. Vou fazer um post dizendo que você é egoísta e que está impedindo o progresso do bairro só porque não me deu sua casa. Isso foi demais. Ela não estava apenas pedindo minha casa, ela estava tentando virar tudo ao contrário, me pintando como a vilã da história. Nesse momento, percebi que tinha que agir, e agir rápido. Eu entrei em minha casa, peguei meu celular e comecei a gravar. Fui calma, mas com firmeza, e comecei a expor toda a situação para que ficasse claro quão absurda era a exigência dela. Karen, você não vai ter minha casa. E não, você não vai usar suas redes sociais para me manipular ou tentar controlar minha vida. Isso não vai funcionar. Ela ficou vermelha de raiva, mas eu continuei gravando. Ela tentou me interromper, mas eu apenas a ignorei, mostrando a todos a verdadeira face de sua tentativa absurda de me controlar. No final, sem palavras, ela virou as costas e foi embora, provavelmente já pensando em outro plano para me manipular. E o que aconteceu depois? Bem, a história rapidamente se espalhou entre os vizinhos, e Karen virou a piada do bairro. As pessoas começaram a ver o quanto ela estava disposta a ir para conseguir o que queria, mesmo que fosse o impossível. Quanto a mim, eu aprendi uma valiosa lição. Acredite, quando uma Karen aparece em sua vida, você pode até ser pego de surpresa, mas nunca deixe de defender o que é seu. E, claro, sempre grave. Porque, no final, a verdade é sua maior aliada. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.